Olá, meu nome é Eliane Magalhães, eu sou professora de História e resolvi fazer um resuminho, tá, do que está acontecendo, da análise do que está acontecendo com um período da história. O período que eu pensei em pegar foi da Idade Medieval, apesar que nós estamos vivendo uma pandemia aí, né? Mas lembrando que pandemia elas já ocorreram, né? Não é só a peste negra a qual eu vou estar falando aqui. No século XIX nós tivemos aí a cólera, né? Que ela vem inclusive da situação do Sudeste Asiático, né? E uma das primeiras pandemias global, né? O que a gente está vivendo agora. Vamos lá, então a Idade Média ela vai iniciar do século V ao XV e é um período que se falava de penúmbria, de idade das trevas, devido à falta de conhecimento. Essa falta de conhecimento porque ela era detida pela Igreja Católica Apostólica Romana, que era a única igreja com total força e controle naquela época. Nós temos, claro, a ortodoxa, mas a ortodoxa era como se fosse uma prima aí, né, no Oriente, para com a Católica Apostólica Romana. Esse período que era chamado de Idade das Trevas era falta de conhecimento, falta de informações, porque a igreja detinha o poder da leitura e da escrita, o segundo maior importância da nossa vida. A primeira é a saúde, claro. E aí, esses atrasos de informações vão pensar para um outro lado. É exatamente nesse período que as grandes universidades vão surgir e as universidades vão começar a surgir em potencial. Nós temos aí no século IX já surgindo universidades no norte da África, depois vem para Cairo, depois vem para a Península Itálica, que ainda, né, é Sacro Império Romano, que vai lá para frente, muitos séculos depois, que vai estar finalizando, mas a maior parte das universidades foram criadas do século XIII e XIV, e muitas delas, contraditoriamente, foram criadas pela Igreja Católica. Quando eu falo da contradição, é porque ao mesmo tempo que a Igreja Católica, né, detinha esse poder de informação, é ela que vai estar iniciando as universidades. E o que ocorre? O homem não é proibido de pensar, ele não tem as informações para serem discutidas, ele é proibido de discutir, ele é proibido de dialogar, de conversar sobre determinados assuntos. A igreja tinha total controle sobre isso. E aí o que ocorre? Eu percebo que a educação ela vem junto a um fluxo da economia. Ela acompanha um fluxo natural junto à economia, que é do Oriente para o Ocidente, que é exatamente vai estar chegando várias informações, conhecimentos variados, uma comunicação, o que faz o homem cada vez mais pensar em determinados assuntos que a igreja proibia. O homem medieval, ele vai deixar aquela vida pacata, né, tranquila do campo e vai começar a querer sair em busca de um desenvolvimento econômico, o que era proibido, porque a Igreja Católica, ela definia os padrões estamental. Como que eram esses estamentos? Ele era dividido entre clero, nobreza e servos, né? Aí, dentro do padrão da pirâmide baixa, né, na parte de baixo, era a maior de todas. Aí eu tenho a função do servo, tem o camponês, tem aí, né, da forma da forma que o plebeu vai estar sendo definido. Dentro desse grupo havia os camponeses, que eram chamados de vilões. Esses daí, eles não eram associados, eles não tinham um acordo de fidelidade com o senhor feudal. Por não ter esse acordo de fidelidade com o senhor feudal, ele transitava pelas terras do feudo. E chegou um momento ao qual ele começa
aí para determinadas clareiras, e aí começam a fazer trocas de mercadorias. Ali começa a se fixar determinado comércio, que vai virar uma feira. Dessa feira começam a se virar vilas. Não é lógico, não é simples assim, dessa forma, a feira, a vila. Não, mas é um processo de desenvolvimento aí. E aí, da feira vira vila, da vila vai estar virando os burgos, que são exatamente o processo econômico fortíssimo. Quem mora nos burgos serão os burgueses, e esses burgueses serão os detentores da economia. O que ocorre é que vai estar cada vez mais a fortalecer o desenvolvimento econômico. Esses burgos, eles vão ser construídos de formas totalmente desestruturadas, sem saneamento básico, sem preparo. Os artesãos vão estar indo para lá. Por quê? Todo mundo está buscando. E ao buscar, eles estão transgredindo a lei do Senhor, de Deus. Quem nasceu pobre, morre pobre. Quem nasceu rico, morre rico. E aí, o que ocorre? Eu tenho no século XI, um incentivo da Igreja Católica Apostólica Romana para as cruzadas. O que seriam as cruzadas? Seriam a retomada da Terra Santa. Essa Terra Santa que é a Palestina, que atrapalhava os muçulmanos, os turcos atrapalhavam a peregrinação dos cristãos para Jerusalém. A Igreja Católica, os cristãos, acreditavam que era por direito deles terem essa terra, já que Jesus Cristo nasceu lá, morreu lá. Então, eles eram cristãos. E os outros, que eram os infiéis, porque não acreditavam em Cristo, não tinham direito de ter aquela terra. E aí começa a Guerra Santa. Um incentivo que é inicialmente religioso se transforma econômico. Por quê? Nessas cruzadas, eles perceberam especiarias, mercadorias que tinham no Oriente e que não existia no Ocidente. Com isso, começa a despertar os interesses de trazer as mercadorias. Essas mercadorias, essas especiarias que vêm do Oriente vão estar abarrotadas nos navios. E junto com os navios vão estar vindo ratazanas, enormes ratazanas, bem peludas, e nelas vão estar tendo pulgas. Essas pulgas já estão infectadas, já estão doentes, junto com os ratos. Quando eles chegam nos dois portos, Gênova e Veneza, da Itália, que controlavam o mar Mediterrâneo, o que vai ocorrer? Vai ser distribuído ali pela Europa. É exatamente propício o ambiente para a propagação dessa peste, a ratazana, por causa do ambiente. Vocês podem reparar que todo filme de idade medieval que você assistir, repare, sempre tem um rato ali na mesa, passando ali por perto, para mostrar exatamente a questão da higiene que não existia. Cavalos andando no meio das feiras, dos alimentos e tudo mais. Enfim, essas mercadorias vão chegar e aí vai infectar o povo da Europa. É o que é chamado da peste negra. A peste negra por causa das manchas escuras que tinham no corpo. A peste negra vai estar com duas formas. A bubônica, que são bubões que vão estar dando nas faces linfáticas, e aí vai estar o quê? Esses bubões vão estar enchendo. Se eles estouram e dar secreção, vai dar infecção. Mas era considerado uma doença branda. Por quê? Era a febre e os bubões. Já a pneumônica era mais grave, porque a doença já ia direto já para os pulmões. Então era mais problemático. E tinha também a sepsêmica, que via já direto para o sistema circulatório, que é o sanguíneo. Aí já ia para o organismo e a pessoa, já poderia ser considerada morta. Mais de um terço da população europeia foi morta com essa peste negra.
E aí nós temos hoje uma pandemia que é o coronavírus. Então vamos lá. Não pode nunca falar que é a mesma coisa, a mesma época, os mesmos conceitos. Não, não é isso. Mas vamos fazer uma análise, um pensamento, tá? Uma forma de pensar. Na Idade Medieval, a Igreja Católica controlava todo o sistema. Então havia ali um sistema de controle, mas com várias informações chegando devido à mercadoria que a economia está desenvolvendo, o homem começa a questionar e a pensar por si próprio, entre aspas, mas a economia está se desenvolvendo cada vez mais. Hoje, a China, né, que tinha o controle de todas as mercadorias, a maioria das mercadorias vem da China, a La China, e vão distribuindo para a Europa. A doença da peste negra veio do Oriente para o Ocidente, na Idade Medieval. Hoje nós vivemos o coronavírus que vem do Oriente para o Ocidente. Nós temos uma situação de desenvolvimento econômico incluído aí e que preocupa muitas pessoas. E, ao mesmo tempo, nós temos uma outra situação, várias situações pontuais. Mas naquela época eles não tinham informações, eles não sabiam o que era a falta de higiene, a falta de saneamento básico, eles não sabiam com o que eles estavam lidando. Então a doença propagava cada vez mais. Nos dias de hoje, século XXI, nós temos o conhecimento, nós sabemos de muitas doenças, o que elas são propagadas. A dengue, o coronavírus. Então, o que nós estamos fazendo com essas informações? O que vem ocorrendo? Porque antes eles ignoravam, eles eram ignorantes às informações, de ignorar, de não conhecer. E hoje nós temos as informações, mas nós a ignoramos, de não se importar com essas informações. Naquele período havia o medo, que era o castigo de Deus. Então os homens começam novamente a se curvar a Deus. Eles nunca deixaram de acreditar em Deus, mas eles queriam se desenvolver na economia. Hoje nós estamos nos curvando a Deus. A fé está ali fortemente num período. E hoje talvez ela esteja nos unindo mais ainda. Até a próxima!